Olá pessoal, nos próximos slides vamos apresentar um exemplo de um projeto que fará a detecção de tons DTMF. Nesse projeto aprenderemos a projetar filtros anti-recobrimento, fazer a alteração de taxa reduzindo por fator 6, a detecção de tons utilizando algoritmos de Gertzel e filtros Notch e também o aumento de taxa para retornar a taxa original. Vamos lá? Vamos apresentar um exemplo de projeto para a detecção de tons DTMF. O que é um tom DTMF? É um tom que constitui de duas frequências, por exemplo, 770 Hz e 1290 Hz. Quando você manda esses dois tons, né, o sistema receptor vai receber os dois tons e vai entender que você queria comunicar o número 4. Neste exemplo aqui. Então eu tenho, no DTMF, eu tenho 8 frequências que são utilizadas, cada par de frequências representa um dos símbolos aqui da tabela que tem 16 símbolos possíveis. Então a ideia de detecção de tons é que você recebendo do outro lado dois tons fortes, né, dessas frequências aqui, você vai identificar, né, os números, as letras ou símbolos dessa tabela, para você fazer comunicação, né, na linha telefônica, por exemplo. Então isso é utilizado bastante, né? Hoje em dia, quando você vai, por exemplo, ligar para um banco, a pessoa pede para você digitar a senha. O que você está fazendo, na verdade, ao apertar o número 5, você está enviando dois tons. Nesse caso, um tom de 670 Hz e um outro tom de 1336 Hz. Então a detecção de tons é muito importante e o que nós vamos fazer aqui é basicamente enviar, né, esses tons dentro de um sinal de voz e fazer a detecção utilizando o seguinte sistema. Então observem aqui, nós temos a entrada do sistema, é constituída de um sinal de voz mais os dois tons. Por exemplo, vamos supor que você apertou o número 5 e você está enviando dois tons junto com o sinal de voz. Então você vai fazer a detecção, só que no nosso exemplo aqui, nós estamos amostrando o sinal de voz a 44,1 kA por segundo. Antes de fazer a redução de taxa, para trabalhar com uma taxa reduzida, ou seja, eu vou precisar de menos processamento, ok? Trabalhando com a amostragem aqui de redução de 6 vezes, então eu vou ter 6 vezes menos amostras para processar, e nesse conjunto de amostras eu vou detectar os tons, né? Esse conjunto de tons para ver se eu estou recebendo aqui um número junto com o sinal de voz na telefonia. Então, para que eu possa fazer a redução de taxa, eu devo tomar cuidado com a possibilidade de superposição de espectro. Por que isso acontece? Ao fazer a redução de taxa, né, você vai gerar réplicas a cada 2π sobre n. Portanto, o teu n tem que ser menor do que π sobre a máxima frequência do sinal, senão haverá superposição. Como eu estou usando um n fixo, então a minha frequência de corte do meu filtro tem que ser π sobre 6 ou π sobre n. Portanto, antes de fazer a redução de taxa, você deve usar um filtro passa-baixas com frequência de corte em π sobre 6, se a redução de taxa é um fator 6. Ao ter o sinal aqui com taxa reduzida e possivelmente sem superposição de espectro, eu posso agora tentar detectar nessa taxa reduzida, usando dois algoritmos que veremos mais à frente, que é o algoritmo de Gertzel ou um algoritmo que implementa um filtro Notch. Após a detecção, eu posso inserir algum sinal ou fazer outro processamento aqui no sinal de voz em taxa reduzida e depois eu posso voltar para a taxa original fazendo o quê? Aumentando a taxa por fator 6. Ao aumentar a taxa, eu vou gerar réplicas, né, em cada 2π sobre 6 novamente. Então, nesse caso, eu vou usar o mesmo filtro aqui para retirar as réplicas que aparecem no espectro que teve aumento de taxa, portanto o espectro foi comprimido, e nesse processo aqui eu retiro as réplicas e retorno possivelmente a um sinal com a voz e os tons e talvez outros processamentos que eu fiz neste domínio onde a taxa é reduzida. Então, nesse sistema nós faremos projeto de filtros anti-recobrimento, certo?
usando algumas técnicas, faremos a detecção de tons neste sinal que teve redução de taxa por fator 6. Os sinais que nós vamos considerar são sinais de voz, que já tem tons DTMF inseridos neles, como veremos mais à frente, e são amostrados a 44.1 ksamples por segundo. Okay? Então nós poderemos ter, né, a banda do sinal de voz está em torno de, a amostragem, né, do sinal de voz vai estar em torno de 7.35 amostras por segundo. Então eu poderei ter informação até mais ou menos 3.6 Hz, né? 3.6 kHz, quando eu estou trabalhando nesse contexto com o sinal amostrado a 44.1 kHz. Depois eu tenho uma redução de taxa, né, para fator 6 aqui. Então eu tenho que fazer essa filtragem anti-recobrimento para evitar uma possibilidade de superposição de espectro. Então a entrada está em 44.1 ksamples por segundo e a saída, se eu converter novamente, fazer o aumento de taxa, como nós vimos, estará também em 44.1 kAmostras por segundo. Este é o projeto que nós faremos. O projeto dos filtros anti-recobrimento será feito utilizando várias modalidades de projeto. Podemos usar filtro FR com janela retangular, com janela Raman, Honey e outras. É bem simples, veremos nos códigos. E poderemos usar também filtros IIR, filtro Butterworth, Chebyshev, elíptico, como nós veremos nos exemplos também. Para a detecção do tom, propriamente dita, na taxa reduzida aqui, 7.35 kAmostras por segundo, nós faremos o uso de algoritmos baseados em filtragem com filtros NOT ou filtros baseados, né, no filtro de Geertsen. Então, podemos depois observar o sinal a cada 20 milissegundos, fazendo uma análise espectral, a qual apresentaremos, né, para vocês, né, o sinal, o espectro do sinal variando no tempo, e também a detecção de TMF. Nós apresentaremos para vocês os algoritmos feitos, implementados em Scilab, que será útil para os projetos que vocês farão mais à frente, e também apresentaremos uma versão de implementação em tempo real da detecção de TMF em um algoritmo que eu implementei. A detecção de tons, usando o algoritmo de Geertsen, é basicamente a implementação de duas equações. O sinal de entrada SDN, ele é filtrado, o sinal de entrada aqui, ele é filtrado, e através desse sistema inicial, que é um filtro IIR, e depois o resultado dessa filtragem, né, nessa sequência de amostras, você vai novamente filtrar usando o filtro FIR, o qual apresenta apenas um zero. Este primeiro filtro, IR, ele vai ter 2 polos, e o segundo vai ter apenas um zero. Então nós veremos que esta abordagem vai calcular a energia dessa sequência x de n. Vamos supor que eu use 256 amostras em x de n. Vamos passar pela primeira etapa, que é o filtro, né, com 2 polos, e depois pela segunda etapa, depois de eu processar aquela quantidade de amostras ali, eu vou passar pelo segundo filtro, e depois aqui na saída eu calculo a energia desse sinal. Se tiver uma energia suficientemente alta, significa que para essa frequência que eu estou detectando aqui, eu tenho uma componente com energia razoavelmente grande, eu posso dizer que existe este tom no sinal de entrada. Então a ideia toda é testar aquelas 8 frequências que nós apresentamos na tabela anteriormente, essas 8 frequências aqui, e eu testo para todas, e as duas maiores, né, eu vou dizer que existe aquele sinal, né, aqueles 2 tons, se a energia for suficientemente alta. Então a ideia é a filtragem, depois cálculo de energia para cada uma daquelas 8 frequências, as duas maiores, né, as que derem as energias maiores, eu vou ver se a energia é suficientemente alta para dizer que se existe aqueles tons. Se existem aqueles tons, eu posso olhar a tabela e dizer qual é o símbolo, né, que foi enviado via sinal de voz. Então vamos ver como é que nós chegamos nesse resultado aqui. Nessas duas equações, nós veremos que
elas constituem a primeira equação, a qual pode ser escrita, né, desta forma alternativa, onde cosseno de θ, e na jθ mais e na menos jθ por 2, como eu tenho 2 multiplicando aqui, nós podemos escrever a expressão desse jeito, podemos achar os zeros deste polinômio, que nós podemos mostrar para vocês, aqui seria menos a, z1 mais a, z na menos 1, mais b, z na menos 2. Se você pegar aqui a equação de Bhaskara, você sabe que este termo aqui é igual a soma negativa das raízes, e este b aqui é o produto das raízes. Então, nós podemos descobrir que as raízes deste polinômio aqui é e na jθ e e na menos jθ, então posso escrever o polinômio nesta forma alternativa, e a relação entre o S e a entrada, né, no domínio Z, vai dar este polinômio aqui em Z. Após a implementação dessa primeira equação, nós vamos implementar a segunda equação, a qual consiste de apenas, né, este zero nesta equação. Podemos ver no domínio da frequência, né, transformada a Z, que corresponde a um zero apenas. Então, a combinação dessas duas equações, ou seja, S de N vai processar a entrada, depois eu vou aplicar na saída de S de N um filtro, aqui com apenas um zero. O resultado final é a composição, né, do zero e dos dois polos. Como este zero é igual ao polo, eu posso cancelar e eu tenho o resultado final, como foi apresentado aí, né, na versão final do Gerst. Então, o Gerst basicamente é um polo na frequência que eu vou testar. Então, eu vou testar as 8 frequências, as que gerarem, né, uma sequência YN com energia maior, as duas energias maiores. Se essa energia for suficientemente, quando eu comparo com o limiar, for suficientemente grande, eu posso dizer que eu tenho aquela frequência ômega zero. Esta é uma forma de fazer a detecção de tom. A outra forma de fazer é usar um filtro Notch, ou seja, o que é um filtro Notch? Ele tenta filtrar o sinal e tenta eliminar a energia numa determinada frequência, nesse caso ômega zero. Então o que eu vou fazer? Eu tenho o sinal original, calculo a energia, passo por esse filtro. Se a energia caiu bastante naquela frequência lá, naquele filtro que eu estou usando a frequência ômega zero, significa que tinha bastante energia naquela frequência ômega zero. Então eu posso usar aqui um par de zeros para fazer, e a implementação aqui é muito simples deste filtro. Então um filtro Notch. Para implementar esse filtro de forma mais eficiente, eu posso também, além dos dois zeros, eu posso botar dois polos, né, um pouquinho com posição um pouquinho menor, conforme indicado aqui no gráfico. Então observe aqui, se eu usar os dois zeros, aqui no diagrama, eu vou estar, né, com o zero em cima do círculo unitário. Depois eu coloco dois polos com magnitude um pouquinho menor, no mesmo ângulo dos zeros. Isso vai ter um efeito diferente. Se eu usar apenas os zeros, o meu Notch não vai ser tão eficiente assim. Ok? Ele vai tentar zerar, né, próximo da frequência. Agora, se eu botar o polo, o que vai acontecer? Como o polo tem magnitude um pouco menor, vai acontecer que ele vai tornar o filtro muito mais seletivo, ok? Próximo da frequência. Então ele fica muito mais eficiente quando eu implemento o filtro Notch com dois zeros e dois polos, conforme indicado aqui na figura. Então nós temos essas duas abordagens. A primeira abordagem, eu tenho uma sequência de amostras, passo, né, por este filtro aqui, que é uma sequência de duas filtragens, depois calculo a energia. Se a energia for suficientemente alta para aquela frequência que eu testei, eu posso dizer que eu tenho aquela frequência. Depois eu comparo, né, com as 8 frequências e vejo as duas maiores para detectar o tom que foi enviado ou o símbolo que foi enviado. São 2 tons, né, para cada símbolo. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Em vez de fazer cálculo de energia, eu posso pegar e fazer o filtro Notch. Então eu calculo a energia do sinal de entrada e comparo com o sinal filtrado pelo filtro Notch. Se a energia caiu muito em relação ao limiar, eu posso dizer que aquela frequência, aquele tom existe no sinal. Okay? Então eu faço para as 8 frequências e as duas maiores, se tiverem valor suficiente, né, conforme algum limiar,
nós teremos aí a detecção do tom de uma forma eficiente. Essa abordagem é muito interessante comparada com essa, e dependendo da forma que é implementado, você vai preferir uma forma ou outra para detecção de tons DTMF. Então, resumindo aqui, nós temos um sinal com 2 tons, né? Nós temos aqui depois um exemplo que apresentarei para vocês. Fazemos o projeto do filtro, como veremos mais à frente, com frequência de corte π/6, porque eu vou fazer uma redução de taxa de fator 6. Vou usar um dos dois algoritmos aqui, o Geertzel ou o filtro Notch, implementados, né, de forma eficiente. E após a filtragem aqui, eu vou fazer o aumento de taxa e novamente a filtragem com este mesmo filtro aqui para eliminar as réplicas e voltar para a taxa original. Aqui eu trabalho então numa taxa bem reduzida, qual me permite ter um processamento mais eficiente. Vamos ver um exemplo então de como foi implementado este processamento. Então vamos ver aqui a implementação inicialmente da função Geertzel, usando o Scilab. Então aqui está apresentando a implementação para vocês. Vocês podem usar esse código aqui indicado, onde eu tenho aqui a filtragem usando o filtro de Geertzel, né, para as frequências que eu vou especificar. Então vou testar para as 8 frequências, e as que tiverem as 2 maiores energias, e se a energia for maior, eu vou identificar o tom. Então aqui eu estou fazendo esta função aqui que vocês podem utilizar como exemplo, né, que implementa aquelas 2 equações. Eu calculo a energia aqui nesta função e retorno para ser comparada com as outras frequências. Aqui eu tenho um áudio aqui que já tem todas as componentes, né, todos os tons lá. Então eu faço o envio de vários dígitos, né, tons DTMF, e eu vou testar depois a sequência, né, que eu enviei. Então eu vou ver vários tons sendo detectados aí no exemplo. Então inicialmente o que eu faço? Eu tenho a redução de fator 6. Então a primeira coisa a fazer é fazer um projeto de um filtro passa baixa aqui, filtro FR. Estou usando 100 coeficientes. E aqui eu tenho que especificar a frequência de corte. Como eu estou usando o fator 6 e no Scilab eu tenho que botar aqui a frequência, né, normalizada, onde π significa 0,5, então se eu quero botar π/6, eu tenho que botar 0,5 dividido por 6, que é o que está acontecendo aqui. Aqui eu estou usando a janela de Hamming, você pode usar outras janelas, retangular, é só olhar o manual lá do WFIR no Scilab. Então após o projeto de filtro, propriamente dito, nesta linha, eu vou fazer a filtragem do sinal de entrada. Observe que eu peguei só um canal aqui, eu tenho 2 canais lá no arquivo Wave. Então eu pego só um canal, faço a filtragem, ok? Depois faço a dizimação, ou seja, a redução de taxa. Aqui eu tenho as 2 coisas, eu tenho a amostragem seguida de dizimação. Então eu tenho agora o sinal. Então agora eu tenho as frequências que eu vou utilizar, né, para a detecção, são 8 frequências. Como eu estou fazendo a amostragem, né, com a frequência FS, indicada aqui no próprio arquivo Wave, então eu vou ter que normalizar essas frequências utilizando a frequência que eu tenho em Hz, dividindo pela frequência de amostragem e dividindo pelo fator, multiplicando por 2π, esta frequência que está sendo mapeada para o domínio discreto. Então com essas frequências agora tem um algoritmo meio sofisticado aqui, mas com essas frequências eu vou testar cada uma delas, certo? Esses valores de frequência eu vou testar para ver se eu tenho nesse sinal aqui, primeiramente filtrado, depois dizimado, se eu tenho os tons. Então eu vou fazer 8 testes. Os 2 maiores eu vou verificar se está acima de um determinado limiar. Se os 2 estiverem acima de determinado limiar, eu vou ver na tabela o que representa, por exemplo, eu ter esta frequência e esta frequência. Talvez seja o número 3, por exemplo. Então eu vou detectar todos os tons. Então lembrando que eu tenho aqui neste áudio, eu gerei todos os tons, e agora eu vou rodar o programa para vocês observarem o comportamento deste processo aqui no Scilab. Então rodando o programa, aqui está o DTMF-SE, vamos lá. Tá aqui. Então vamos rodar.
nosso programinha e vamos olhar ali. Olha só a detecção. Detectou o número 1, depois número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, e todos os códigos foram inseridos nesse áudio, tá? Que nós poderemos, talvez, ouvir. Vamos ver aqui se eu consigo ouvir isso aqui. Não, vamos procurar ele aqui. Vamos achar onde é que está isso. Aqui, rapidamente, vamos rodar então, vamos ouvir este áudio. Que ele tem todas as frequências. Aqui o áudio. Então vamos rodar esse cara aqui. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Vamos lá. Só um minutinho, estou carregando aqui o áudio, onde tem todos os símbolos codificados em DTMF. Vamos ouvir aí. Aqui está isso. Leva um tempinho para carregar. Testando o DTMF. Estão ouvindo? Então este é o áudio, tem todos os tons e o sistema detectou, né? Como vocês podem ver, com bastante eficiência, os tons inseridos no sistema. Ok, então este exemplo aqui, vou passar novamente, temos a função Gertzel, né? Temos aqui a leitura do arquivo que tem todos os tons, redução de taxa, né? Antes da redução eu faço a filtragem, projetando o filtro com o generado de Hamming. Posteriormente nós teremos aqui a redução de taxa e gero as frequências no domínio discreto e faço o teste, né, para todas essas 8 frequências, e as que derem, né, maior, e comparando com o limiar eu identifico. Mais tarde, depois eu posso fazer o processo inverso, que é pegar o sinal que foi reduzido a taxa, eu aumento a taxa inserindo zeros, né, depois faço uma filtragem exatamente com o mesmo filtro e recupero o sinal aqui na saída, né, que é exatamente o mesmo sinal, né, com alguma diferença, porque o filtro obviamente não é perfeito. Então este aqui é um exemplo, pessoal, de como a gente pode fazer projetos, né, desde a parte de filtragem, né, e também a parte de redução de taxa e aumento de taxa. Eu vou agora apresentar um exemplo fazendo a detecção de tom em tempo real. Vamos ver aqui o algoritmo. Este programa que eu desenvolvi, ele tem a detecção de tom. Então eu vou gerar no meu celular aqui alguns tons, né? Eu vou fazer a sequência 1, 2, 3, 4, para nós percebermos como funciona este algoritmo. Então vendo o espectro aqui embaixo, então aqui está o espectro do sinal, tá? Em tempo real. Eu vou fazer aqui a detecção de tons conforme foi feito no outro caso. Agora eu tenho em tempo real este algoritmo aqui. Então eu vou gerar o tom 1, 2, estão vendo o número lá em cima? 3. Se eu falar junto, ó, às vezes ele meio se atrapalha, estão vendo? Oi, oi, 2, 2. Então você tem que ter um teste, né, que considera a existência do tom, a letra A. Então estou fazendo em tempo real a detecção de tons. Aqui é um algoritmo feito usando Java e uma biblioteca eficiente de processamento de sinais. Então esse exemplo aqui ilustra, né, inclusive o espectro que está sendo apresentado aqui é o espectro do sinal. Olha quando eu aperto 1. Estão observando os 2 tons ali embaixo? Estão vendo os 2 tons ali embaixo? Então, esses são os tons que eu acabo detectando no espectro. Aqui tem uma análise espectral usando FFT. Eu posso ver também o espectrograma da seguinte forma. Então, observem aqui, ó. Vou fazer a geração de tons aqui. Vamos lá. Geração de tom.
Então aqui não está apresentando muito bem. Deixa eu dar uma reduzida. Então esse análise espectral aqui vai ilustrar para nós. Deixa eu ver aqui. Aqui está no domínio das amostras também. Quando eu tenho um tom, olha só o que acontece um tom aqui. Isso aqui no domínio das amostras. Então tem várias possibilidades neste algoritmo. Inclusive eu posso fazer filtragem, entre outras coisas, tá? Então aqui está processamento em tempo real. Isso é possível ser feito através da FFT. E também algoritmos de filtragem, né, que foram implementados em tempo real usando esta linguagem de programação, que é a Processing. Está aqui o programa, juntamente com uma biblioteca chamada Minin, tá, que tem implementações eficientes aí de filtros, entre outras coisas, como janelas e FFT. Então, pessoal, esse aqui é o material que a gente apresentou para vocês, um exemplo de projeto de filtros, né, para implementar a detecção de tom, DTMF, né, inseridos em um sinal de áudio, operando numa taxa reduzida para ter mais eficiência. Usamos dois algoritmos, o algoritmo de Goertzel, e também usamos a outra abordagem, né, que é com filtros NOT. Então, precisamos projetar esses filtros. Se eu quiser projetar, por exemplo, alguns filtros, eu vou apresentar para vocês aqui. Existe no próprio Scilab, né, conforme eu apresentei anteriormente, uma forma bem eficiente de projetar filtros FR, mas se vocês quiserem projetar filtros IR, nós temos também aqui no próprio Scilab. Vocês podem procurar aqui no help aqui como projetar, escreve IR. Então, como projetar um filtro elíptico, aqui está um exemplo bem simples de fazer. Você tem aqui esta função IR, você vai projetar um filtro passa baixa, elíptico, aqui você vai indicar a frequência de corte, né? Nesta forma, nesse padrão do Scilab, você tem um filtro. E depois você pode implementar aqui, com esse filtro projetado, você pode fazer a filtragem digital, né, usando este algoritmo. Então procure no Scilab, IR, você vai ter a função IR, todas essas possibilidades. Eu posso usar diferentes tipos de filtros, né, passa baixo, passa alto, eu posso usar diferentes abordagens de projeto de filtro IR, usando os filtros, né, ou polinômios analógicos, Chebyshev, elíptico, Chebyshev 1, Chebyshev 2, Butterworth. E com isso eu tenho aqui também no Scilab um manualzinho de como projetar os filtros e também como, depois de projetar o filtro, como filtrar, né, este sinal usando o filtro indicado aqui, conforme está no exemplo. Então, material bem interessante, vai ser muito útil para vocês implementarem tanto filtros FR como filtros IR de uma forma bastante simples, disponível, né, na biblioteca do Scilab. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado este exemplo de projeto. Vocês podem observar os códigos e também as abordagens utilizadas para fazer projeto de filtros, redução de taxa, aumento de taxa e também os algoritmos de detecção de tom apresentados para vocês. Utilizem esses conhecimentos para os próximos projetos que nós faremos na disciplina. Até breve!